Bom dia, bom dia, bom dia. Gledson, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Andréia, bom dia. Olha a Rose aí, a Rose já está on. Direto de Portugal. Já vou convidá-la. Desculpe o atraso. Laila, em nome de Jesus, o Senhor vai te visitar nessa manhã, vai cuidar de você e vai tirar todo esse sentimento do seu coração. Acredita, tá bom? Acredita. Bom dia, Luana, Nai, Duda, Janaína, vamos chegando, vamos chegando. Nós já vamos iniciar, não vamos demorar muito. Só antes, eu quero te convidar então a marcar o arroba do seu amigo aqui nos comentários. Marca o arroba aqui do seu amigo no comentário e chama mais pessoas para participar desse café, tá bom? Chama essas pessoas para participar aqui do café, ó. Coloca no comentário aqui, marca o arroba do seu amigo, sua amiga, para participar do cafezão, tá bom? Com Jesus. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Garcinha. Vamos chegando então, marcando o arroba, clicando aqui no aviãozinho também para compartilhar a live e não deixa de clicar no coraçãozinho também à vontade, tá bom? Então eu vou chamar aqui a Rose, direto de Portugal, para a gente partilhar a Lectio Divina hoje. Show? Vamos lá. Bom dia, Bom dia! tá tudo bem, gente? Nossa, aqui tá um frio, graças a Deus, porque eu amo. Isso que eu ia falar, mas que friaca é essa? Tá? Começou o inverno com categoria aqui. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Essa camiseta aí, hein? Quando é que vai chegar aqui em Portugal, gente? Essa camiseta tá Então, linda. tem que chegar, né? Chegar aí. Nas gringas, ela tem que desfilar por aí. Oi! Maria. Então vamos lá, né? Iniciar o nosso café de quinta. Atrasado, mas estamos on. Férias, né? Ritmo de férias é complicado. Mas não vamos ficar sem, não. Partiu? Bora! Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ainda com um instante de silêncio e com os olhos fechados, que nós possamos agradecer a Deus por essa manhã. Agradecer a Deus pelo dom das nossas vidas. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por tudo que você tem, tudo que você é. Agradeça a Deus por todas as maravilhas que Ele opera na sua vida, faz acontecer na sua vida. Tenha um coração agradecido por tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele permite acontecer na sua vida. Agradeça a Deus por você estar aqui, por você estar com saúde, com vida. Agradeça. Tenha esse coração agradecido.
Enche seu coração de gratidão. Enche seu coração de gratidão por tudo, tudo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te rendemos graças e louvores a ti, porque tu és bom e o tempo todo o Senhor é bom e a sua misericórdia ela está sendo renovada nessa manhã. E eu quero pedir a ti, Senhor, a todas as pessoas que estão com o coração atribulado, coração cansado, fadigado, ferido, eu quero entregar para ti, Senhor, nessa manhã, acreditando que a tua palavra que será ministrada, a tua palavra que será proclamada nesse dia de hoje, liberte todas essas pessoas. Traga consolo da tua parte a esses corações atribulados, cansados, feridos, em sofrimento, Pai. Todas as pessoas estão sofrendo nessa hora. Em nome do teu Filho Jesus, pela poderosa palavra de Deus, que aconteça algo sobrenatural, onde a esperança, a fé, a caridade invada o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Bom dia, pessoal que chegou agora. Somos 83 pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando agora, então, o nosso café. Eu já quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, que nós vamos iniciar lendo Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Se você puder, pegue na Bíblia. Né? Na Bíblia. Se você não puder, você vai escutando, você vai ouvindo, vai meditando. Aquilo que o Senhor lhe tem para você, para mim, para cada um de nós. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Pode ler, Rose, por favor? Senhor, eis que estou enviando o meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente. E de repente chegará ao seu templo o Senhor que vós estáveis procurando, o mensageiro da aliança que estáveis desejando. Eis que ele chega, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá aguentar o dia da sua chegada? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Ele é igual ao fogo de uma fundição, é igual à potassa das lavadeiras. Como, sentado, o fundidor derrete a prata para beneficiá-la, assim ele vai apurar os filhos de Levi, refiná-los como se fossem ouro ou prata. Só depois poderão apresentar ao Senhor uma oferenda como convém. Então, a oferenda de Judá e de Jerusalém será do agrado do Senhor, como acontecia nos tempos antigos, nos anos de outrora. Versículo 23. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que chegue o grandioso e terrível dia do Senhor. Ele fará o coração dos pais voltar-se para os filhos, e o dos filhos para os pais, para eu não mais vir condenar a terra ao interdito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uau. Enquanto você estava fazendo a oração pelas pessoas, pelos corações atribulados, o Espírito ia movendo no meu coração a mística do Natal que acontece todos os anos, né? Quando Jesus veio a primeira vez, era o cumprimento de uma profecia de séculos que o povo de Israel estava aguardando.
E o Espírito Santo traz em meu coração dizendo que a cada ano essa profecia se renova e se cumpre na vida das pessoas. O povo de Israel que estava sofrendo, atribulado, perseguido, condenado por outros povos, pelos povos pagãos, recebeu a vinda do Salvador, recebeu a alegria do Salvador. E enquanto você rezava, eu via a luz do Natal de 2021 entrando na vida, no coração dessas pessoas, como o Salvador que chegou até nós, como essa vinda salvadora, salvífica das nossas vidas atribuladas, daquilo que nós estamos experimentando na nossa carne e no nosso espírito. Então que a palavra de Deus, ela é viva. E se lá o profeta Malaquias disse que viria o Salvador, que hoje nós possamos tomar posse dessa vida real em nós, desse Salvador, desse Deus menino que está chegando para nascer no nosso coração e nos salvar dos nossos males, dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos aprisiona. Amém. Aleluia. Aleluia. Me chama muita atenção esse último versículo, nessa profecia. Né? Vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Isso é muito lindo, né? Se tratando dessa aproximação do Natal, né? Amanhã, na véspera, né? Na virada do dia, né? Celebramos o Natal. E aqui tem uma profecia. Essa profecia é para quem realmente tem fé. Quem acredita que Deus ele pode mover o sobrenatural no natural. O que é isso, Vinícius? É realizar o que está escrito aqui nessa profecia. Deus, falávamos ontem, Deus ele já fez tudo o que ele poderia fazer por cada um de nós. Tudo que ele poderia fazer, ele já fez. A salvação ele já nos deu. Nós já somos salvos. Nós já somos libertos. Né? E aqui ele está dizendo que ele converterá os corações. Eu acredito na conversão dos corações. Eu acredito que pais, nesse Natal, se voltarão para os seus filhos, filhos voltarão para os seus pais. Eu creio, porque se Deus falou, ele não é homem para mentir. Se Deus ele traz uma palavra para nós, um dia antes do Natal, com essa profecia dizendo que vai acontecer uma conversão, eu creio. Tu crê? Tu acreditas? Para que isso aconteça, basta que um acredite. Basta que um acredite. Para que aquela oração aconteça. Basta ter fé. Se nós, de fato, tivéssemos muita fé, muitos milagres nós veríamos. Né? Porque Jesus fala que a nossa fé nos curou, a nossa fé nos libertou, a nossa fé é pela fé. É pela fé que nós veremos essa conversão acontecer. Entre tantas conversões, que talvez é a que você está pedindo que seja impossível. Porque para Deus nada é impossível. Ele converte, ele muda quem ele quiser. Ele me mudou, ele me transformou. Não vai transformar, seja lá qual é a situação de uma pessoa. Mas para isso nós precisamos ter fé. Talvez pela força do braço, a pessoa, pela força do braço ou pela decisão própria, aquela pessoa que precisa se converter não tem força. Mas a nossa oração tem força. A nossa intercessão tem força. A nossa fé tem força. A nossa fé move montanhas. A nossa fé move montanhas. Então, que nós, né, chegando próximo ao Natal, que nós possamos renovar a nossa fé. Renovar a nossa fé. Renovar a nossa crença. Não está perdido. Não está tudo perdido.
há esperança, há esperança, há esperança. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que esse nascimento, né, essa renovação, vem para renovar muitos corações, converter muitos corações, restaurar muitas famílias. Eu creio. Porque nós, como cristãos, é o que nós devemos acreditar. É porque é através do nosso amor e da nossa oração que nós vamos trazer pessoas de volta. Que essas pessoas terão a oportunidade de se encontrar com Deus. E é só o Espírito Santo, ele tem esse poder de convencimento dos corações. Só que nós somos, né, o empurrãozinho que essas pessoas precisam para elas se encontrarem com Jesus verdadeiramente. Então, creia. Para mim fica muito forte a palavra fé, Rose, nessa palavra. Que nós, né, como nós dissemos na Santa Missa, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. A fé do povo de Israel, ela tem que servir de exemplo palpável para nós. Porque o povo de Israel não tinha vislumbre, não tinha nada a não ser a fé e a esperança nos profetas. Nós já vimos num tempo em que o Jesus, o Messias, já esteve entre nós, em que ele cumpriu as profecias e nos deixou novas promessas que ele mesmo já cumpriu. Então, nós temos que olhar os nossos pais na fé, os nossos antepassados na fé, e trazer para o dia de hoje a garra, a força e a coragem que eles tinham de crer que o Deus que prometeu, ele cumpre. O Messias veio e ele continua vindo ano após ano na manjedoura dos nossos corações. Amém. E tem uma pergunta aqui no versículo 2. Quem poderá resistir quando ele aparecer? Quem resistirá ao amor de Deus? Imagine só ele vindo ao nosso encontro, nos olhando. Quem resistirá? Quem ficará de pé? Quem ficará de pé diante de tamanha beleza, né? Como nós cantamos, né, na música Yeshua. Por exemplo, tu és tão lindo. Ele vem, né? Como acho que você falou como que é? Na oração você via uma luz. Eu via como se a luz de Belém fosse mesmo nascendo na vida, a salvação fosse entrando na casa dessas pessoas. Quem resistirá a esse brilho, né? Quem resistirá a essa luz poderosa que é o próprio Deus vindo visitar o seu povo? Precisamos acreditar. Precisamos acreditar. Tenho visto muitas pessoas, além de desacreditar em Deus, desacreditar em si mesmas. Ou seja, você fere diretamente os primeiros mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar o outro se eu não amo a Deus e não me amo? Fica capenga, né? Falta uma parte. Então, que nessa primeira leitura dessa profecia de Malaquias, que o profeta profetizou a vinda, né, de Jesus. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. É o último livro, né, da Bíblia do Antigo Testamento. Ó, ele, no mesmo versículo, ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. Não é isso que nós cantamos na música Fogo Subterrâneo? Forja o teu eu em mim. Só ele tem esse poder. Só ele tem esse poder de forjar a nossa fé, o nosso caráter, a nossa personalidade, aquilo que você e eu sabemos de nós.
né? Não precisamos que ninguém nos aponte, ninguém nos julgue, mas que a nossa própria consciência nos acuse, né? Daquilo que nós precisamos converter, que nós precisamos mudar. Não são só as pessoas que ainda não conhecem a Ele, mas também nós que já conhecemos e muitas das vezes nós negamos, nós traímos, nós não somos fiéis no pouco. Falta em nós também, né, mais decisão, mais atitude, mais convicção, né, que a convicção vem pela fé. Com ser convicto, né? Ter uma determinada determinação em Deus. Amém. Acho que é isso, Rose. Amém. É tudo isso. É isso, e é tudo isso, e isso, mais isso, tudo isso. Amém, então, é isso. Glória a Deus. Então, vamos ao salmo de resposta a essa primeira leitura. Isso é verdade. Aleluia, Janaína. Vocacionada na área. Paz, meus irmãos. Salve, Nilson. Bom dia. Vamos ao Salmo 24. Salmo 24, versículo 4. Porém, a resposta do Salmo é o versículo 28 de Lucas 21. Lucas 21, capítulo 21, versículo 28 é a resposta do Salmo à primeira leitura, que diz assim: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. A vossa salvação se aproxima. O nascimento se aproxima do Redentor. Ele é o Redentor vivo. Vivo. Ele está vivo. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E ele vem. Amanhã ele vem. Ele vem para redimir a terra. Para salvar a terra. Como eu disse, nós já somos salvos. Mas todo ano nós precisamos recordar, fazer memória, renovar as nossas promessas, renovar o nosso sim a Deus. A Ele que vem para redimir o seu povo, salvar. Ele veio para salvar a todos. Versículo 4 do Salmo 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Versículo 8. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Versículo 10. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. Versículo 14. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer a sua aliança. Jesus vem para fazer uma aliança com o povo. Aquilo que Adão e Eva perderam, né, a aliança, que foi rompida por conta do pecado, da desobediência, a falta de obediência. É um grande problema, né, no meio de nós, não é, Rose? Sim. Começa lá atrás. Pode falar. A obediência, às vezes a gente olha ela com muito desleixo, ou até muitas vezes a gente nem olha, né? Que a gente tem uma certa ilusão de independência, que na verdade ela é a nossa própria condenação, né? Deus, ele não é um Deus ditador, ele não reina sobre as nossas vontades. Ele poderia, mas ele não faz.
Mas quando nós nos reconhecemos dependentes dele, é a maior sensação de liberdade que qualquer ser humano pode experimentar. Então, às vezes, nós caímos nas mentiras de Satanás, nos barulhos de Satanás, que quer nos convencer que obedecer a Deus é uma prisão, é não ser livre, que nós entramos e fechamos ainda por dentro a porta dessa prisão ilusória, que é a desobediência, que é a falsa liberdade. E Jesus, ele vem como esse pequeno menino tão frágil, tão simples, e que cresce em estatura e graça diante de Deus. Ele é Deus, mas ele fez o caminho por nós. E ele andou em perfeita obediência. Por isso ele herdou tudo. Nós somos a herança dele. Ele conquistou a herança graças à obediência. Então, meu irmão, minha irmã, se nós somos chamados a ser um outro Cristo, porque cristão é ser outro Cristo, não é ser bom cidadão, tá, gente? Ser bom cidadão é aquele que se contenta em apenas ser salvo, tá? No cristão, não. O cristão não se contenta em apenas ser salvo. Ele quer fazer o caminho que Cristo fez e ser Cristo na vida do outro. Então, desempenhe em você a habilidade de ser obediente a Deus. E eu te garanto que você vai experimentar a mais pura e melhor sensação de liberdade que existe no universo. Aleluia. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Que a obediência começa lá na infância. Lá no início de tudo. Quando você começa a entender a vida, né? Porque a raiz do problema da obediência, né, da falta de obediência, começou lá em Eva, né, nos primeiros humanos, né, a mãe dos viventes, Eva. Começa ali. E dali vai gerações e gerações. Essa aliança foi rompida por conta dessa desobediência. Só que Maria, né, Ave Maria, ela, através dela, pelo sim dela, Deus estabelece uma nova aliança. Por isso que, talvez você já tenha ouvido falar que Maria, Nossa Senhora, é a nova aliança. A nova aliança que Deus fez com o povo, né? O povo de Israel, né? O povo de Deus, que somos nós, os cristãos. Então, através de Maria, através do sim de Maria, que gerou Jesus, né? Gerou amanhã nascimento do menino Jesus. Deus, ele está dizendo aqui, né, nessa resposta do Salmo, que ele está renovando essa aliança. Está renovando essa aliança com o nascimento do seu filho único. E sobre a obediência, começa na infância, né? Aí você começa desobedecendo pai e mãe, avós, e vai vir numa cadeia. Aí você não sabe obedecer uma hierarquia, não sabe obedecer um chefe, depois você começa a trabalhar, você começa a ter um chefe que você não consegue obedecer, você começa a bater de frente, professores, né? E aí você vai sempre estando em evidência com uma hierarquia. Isso é um grande problema, não só dentro da igreja, mas no mundo inteiro. Isso é um grande problema. Certo? Um grande problema. Porque a falta de obediência afasta a providência, né? Até a Yasmin me lembrou aqui, né? Que a obediência gera providência. Só que a falta de obediência afasta a providência, afasta a mão de Deus sobre você. Então, nesse salmo, nessa reflexão sobre obediência, eu quero te convidar a você refletir. Como que anda a sua submissão a hierarquias? Né? Não sei se você entende isso, mas eu acho que hierarquia, né? Lá de cima para baixo. Né? O dono, o gerente, o gestor, o líder, tal. Pensa aí na sua hierarquia da sua vida. Quais são as pessoas que você deve obediência? E se avalie, se autoavalie
influencia a sua vida se você está sendo uma pessoa obediente. Obediente a tudo, tá? Não é só dentro da igreja. É na vida, é na sua casa. Tá? É na sua casa, começa em casa. A primeira igreja é a doméstica. Você começa em casa. Como que está a sua submissão às autoridades? Porque já falamos aqui uma vez que toda autoridade é constituída por Deus. Está na palavra de Deus. O próprio Paulo diz. Toda autoridade é constituída por Deus. Seus pais são constituídos por Deus. Deus te deu eles como pais, como autoridade máxima. Ou seus avós, enfim. Então, que nós possamos refletir sobre como está a nossa submissão às autoridades, às lideranças, aos líderes, aos coordenadores, aos pais, ao padre, não sei. Quem é sua liderança? Quem é sua cabeça? E você que tem dificuldade, você tem que cuidar muito, tratar muito, porque talvez você não é uma pessoa humilde. E uma pessoa não humilde é um grande outro problema. É um segundo problema, né, Rose? Isso Na verdade, é um problemão. é na contramão, na verdade, né? Só para fechar aqui, que a obediência, ela é o caminho da forja, né? Jesus passou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristão, seja obediente, porque através da sua obediência, Deus vai forjar o caráter dele em você. E aquilo que Cristo conquistou naquele madeiro, você como corredentor, co-herdeiro de Cristo, você também há de herdar grandiosas manifestações de Deus na sua vida. Mas precisa passar pelo cadinho da humilhação, precisa passar ali, né? Exatamente. E lembrar que o Senhor, ele é piedade e retidão. Retidão. É por amor, ó. É por amor. Ele falou aqui, ó. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Davi está orientando eu e você. Davi está nos direcionando com esse salmo. Gente, se liga, povo. Desperta. Ele é piedade, ele é misericórdia. Ele é compassivo, ele é bondoso. Ele não nos corrige por nada. Tem um porquê. Porque a gente precisa ser corrigido. A gente está desviado, está indo no caminho errado. Graças a Deus tem uma pessoa com autoridade para nos corrigir. Graças a Deus. Quantas pessoas gostariam de ter um pastor, um líder conduzindo você? Quantas pessoas que, né, a palavra de Deus diz, né, são ovelhas como sem pastor. Tem muitas ovelhas sem pastor. E aí as autoridades, os pastores que Deus coloca na sua frente, na sua vida, você não obedece, você não se submete. Entendeu? Então, assim, só corrige quem ama, né? Exatamente. Se Deus não amasse, ele não nos corrigiria. Se ele não quisesse o nosso bem, se ele não fosse piedoso, misericordioso, compassivo, ele é paciente comigo e com você. Mesmo a gente errando, ele vai lá e dá outra chance. A gente erra, ele vai lá e dá outra chance. Quem que tem paciência? Só Deus. Quantas vezes a gente não perde a paciência? Ah, mas de novo isso? De novo? Mas Deus, ele, de novo, ele perdoa, de novo ele corrige, de novo, de novo, de novo. Só que isso é um risco, né? Isso é um risco. É um risco a gente ficar cometendo o mesmo erro. É um grande risco porque a gente não sabe nem quando, nem onde, nem que horas ele vai voltar em glória, né? Estamos se aproximando da vinda dele humana, né? Terrena. Mas
está chegando o tempo da vinda dele gloriosa, onde uns serão levados e outros serão deixados. E aí? Será que quando ele vier estaremos preparados? Será que quando ele vier nós seremos as noivas, as virgens prudentes? Ou as virgens imprudentes? Isso depende de você. Depende do seu posicionamento, da sua atitude, do teu querer, da tua vontade. Ninguém pode mexer na sua vontade, na sua liberdade, porque foi o próprio Deus quem te deu a liberdade. A sua vontade é tua. Ninguém mexe na tua vontade nem na tua liberdade. Você faz o que você bem entender. Só que toda decisão tem uma consequência. Toda decisão tem uma consequência, seja ela boa ou ruim, depende daquilo que você escolher. Certo? Amém. Eu Certo, só quero, Rose? bem, só uma dica aqui para os pais, né? Se tem alguém aqui que é pai e mãe, não privem seus filhos da obediência. Insista, persista em forjá-los no que é certo, no que é errado, porque assim nós vamos estar formando cidadãos fortes. Hoje nós temos visto uma geração fraca, porque não sabe lidar com os nãos. Isso também é amor, isso também é cristianismo. Jesus, menino, foi obediente a José e a Maria. Nós, como pais responsáveis, nós precisamos pensar nos nossos filhos como os próximos profetas, como os próximos apóstolos que vão permanecer o legado de Cristo nessa terra. É responsabilidade nossa, pai e mãe. Não privem seus filhos da dureza, da obediência do seu sim seja sim, seu não seja não. É isso. Aleluias. É isso. Então, vamos ao evangelho de hoje. Isso é muito importante. Boa. Isso mesmo, Sabrina. O Senhor, Lucas 1, 57 a 66. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 57 a 66, é a continuação do evangelho de ontem. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela. Ele se chamará João. Replicaram-lhe: não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. E logo se lhe abriu a boca e soltou-se sua língua, e ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que o ouviam conservavam no coração, dizendo, que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas 1, 57 a 66, Marcelo. Aqui o Evangelho está narrando o nascimento de João Batista. Um dia antes do nascimento do menino Jesus.
João Batista é aquele que prepara o caminho para a vinda do Cristo. João Batista ele é considerado o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. Ele foi batizado por Jesus. Nós vimos, acho que desde domingo nós estamos vendo esse evangelho. João Batista, ele foi batizado no Espírito Santo e no fogo quando Maria foi visitar sua prima Isabel, sua mãe, né? Ela tinha acabado de receber o anúncio do anjo Gabriel que ela daria à luz a um filho. E pela ação poderosa do Espírito Santo, imediatamente ela vai até a casa de Isabel. Vamos supor aí, né, falei esses dias, que uns 15 dias ela demorou para chegar. 6 quilômetros, né? Parece que, se eu não me engano, diz na Bíblia Jerusalém, no rodapé. Que ela caminhou 6 quilômetros a pé. Então ali, Jesus no ventre de Maria estava iniciando, né, a sua formação no ventre. E logo que ela saudou, né, Isabel, o João Batista, seu filho, já há 6 meses no ventre dela, se estremeceu de alegria. Ali ele foi batizado. Ali ele recebe o Espírito Santo de Deus. Ali ele recebe o Espírito Santo. E esse evangelho está narrando para nós o nascimento, a escolha do nome do filho. É tradição, né? Tradição judaica que se colocasse o primogênito o nome do pai, né? Se eu não me engano, isso é uma tradição, né, Rose? Rose está fazendo assim, acho que ela está concordando. Sim. E aí, Zacarias, ele estava sem falar, né? Ele estava surdo. Não. Como que Estava fala? mudo. Ele estava mudo. Mudo, isso. Surdo é do ouvido, né? Da boca é mudo, né? Ele estava mudo, ele não falava, né? Não lembro por que ele não falava. Você lembra, Rose? Porque quando o anjo foi falar que ele ia ter um filho, ele duvidou e foi impossível. Minha mulher é estéril, nós já somos velhos. E aí ele falou assim: então você vai calar sua boca e só vai abrir quando eu deixar. Tá, bravas. Então, a obediência, a obediência. Pois é. E ele foi obediente, né? Não tinha o que fazer, ó, ele é a consequência, né? É a consequência que eu falei. A consequência da escolha de Zacarias gerou que ele ficasse mudo, até que se cumprisse a profecia, a promessa de Deus. Então o menino nasce e vai chegar o momento da escolha do nome. E aí as pessoas, familiares, não sei quem estava ali com Isabel, Maria já tinha ido, né? Maria ficou 3 meses com Isabel, né? Até o nascimento. E aí Maria já tinha ido embora. E aí todo mundo falou, não, mas ele tem que chamar Zacarias, o nome do pai, blá, blá, blá. Só que, gente, aqui tem um mistério, aqui tem um detalhe muito importante. O nascimento, né, esse filho, ele foi... Humanamente, seria impossível que esse filho nascesse. Humanamente, seria impossível que Isabel ficasse grávida. Já era uma mulher velha, de idade avançada, estéril. Só que Deus, ele realiza o impossível. Pela fé. Repito, pela fé. Tanto pela fé de Zacarias, mesmo ele desacreditando, ele foi obrigado, né, a acreditar, porque ele estava no templo. Ele ficou o tempo todo no templo. Né? Ficou o tempo todo no templo, adorando. Né? Ele não podia falar, não podia fazer nada, então ele só adorava a Deus. Glória a Deus por isso, né? Se não vai por bem, né, vai por uma correção, né? Uma correção fraterna. Uma correção fraterna de Deus.
E ele estava lá adorando. Isabel havia orado a Deus, né? Pedido a Deus, e Deus ouviu a prece. Então aqui está o mistério. Que quando ele nasce, quando ela vai escolher ali o nome, ela não vai pela vontade dela. Ela vai pela vontade de Deus. Por aquilo que Deus fez. Né? Pelo aquilo que Deus fez. E se Deus, né? Deus falou que o nome seria João. E o pai também estava em oração no templo e ele confirmou o nome. Confirmou. Todo mundo ficou pasmo, né? Ficaram de boca, ficaram pasmos com essa decisão dos dois. Só que os dois, bom, se Zacarias não falasse, né? Zacarias não falava. Como que Isabel ia saber que também ele queria que o filho chamasse João? Só pelo mistério da fé. Só pelo Espírito Santo, pela ação poderosa do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que falou com Isabel, falou com Zacarias e fala comigo e com você até hoje. Eita, alabás. Até hoje. E a gente não é obediente. Por isso que a gente não tem os méritos e as graças de João Batista, por exemplo. Porque a gente não obedece. A gente não é fiel no pequenino, no pouco. E ali imediatamente Zacarias abre a boca e começa a louvar. E nós vamos ver o cântico de Zacarias, né? O Benedictus. Está na liturgia das horas, né? Se reza esse louvor de Zacarias na liturgia das horas. Todos os consagrados, né? Os religiosos, né? Nós, dentro da nossa regra de vida, nós temos as laudes, que também reza os Benedictus, inclusive. E Zacarias abre a boca e começa a louvar a Deus. Eu não sei se na sua tradução tem a explicação por que João. Mas eu já li isso aí alguma vez. Pois eu pensei na mesma coisa, mas eu ia sair aqui, mas se eu saio da live para saber exatamente por que João. Mas Tem um significado de João. Eu acho que na Jerusalém ele traz esse porquê. Mas enfim. Depois vamos descobrir o que significa por que João. Mas tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Mas o que fica aqui como a mensagem deste evangelho, sim, é a fé novamente. A fé, obediência, tudo que nós falamos durante a liturgia inteira. Aqui no evangelho se cumpre. A fé, a obediência de Isabel, de Zacarias, os pais de João Batista. João Batista é aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. Ele vem para preparar. Ele vem para preparar. E ele prepara e diz, a grande frase de João Batista eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Conhece essa frase? Todo santo dia. João significa Deus tem piedade. Olha aí, ó. O Douglas trouxe para nós aqui. João significa Deus tem piedade. Obrigada. Piedade, né? Tenha piedade. Porque Deus teve piedade de Zacarias, de Isabel. Teve piedade e realizou o impossível aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Então, essa frase que nós escutamos todas as santas missas, no ato da consagração, no final do ato da consagração, o padre levanta a Eucaristia e diz, eis o Cordeiro de Deus. Olha lá,
O padre, naquele momento, está sendo João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O único que pode tirar a maldade, o pecado, a sujeira, as coisas erradas deste mundo, é Ele. Só Ele, que eu falei no início, Ele está vindo. Para quê? Para acabar com a maldade. É só você olhar para o lado que você vê maldade para todo lado. E Ele vem para acabar com a maldade. Ou seja, Ele vem para salvar, para redimir, para resgatar. Só que eu e você temos a oportunidade de viver essa redenção em vida. Mesmo porque se a gente não viver essa redenção em vida, como que nós vamos alcançar o paraíso? Paraíso. Não é verdade, Rose? É verdade. E a gente está aqui meditando o nascimento de João Batista, e muito obrigado quem trouxe aí o significado do nome. E agora a gente entende por que que João batizava com o batismo de arrependimento. Porque Deus teve piedade do seu povo e enviou um mensageiro para abrir o caminho da salvação. E uma das coisas muito interessantes foi que, enquanto você ia falando, né, por que que Zacarias ficou calado, por que que aconteceu tudo isso? E o Espírito falava assim, porque os meus planos não podem ser frustrados. A minha e a sua desobediência ou obediência, elas podem o quê? Retardar ou antecipar o acontecimento dos planos de Deus para mim e para a sua vida. Mas os planos de Deus jamais se frustrarão. Aquilo que Deus sonhou para mim e para você, isso vai acontecer. Cedo ou tarde. Depende da nossa obediência, depende da nossa disposição. Então, Deus naquele momento falou assim, olha aqui, Zacarias, eu estou dizendo, eu sou o mensageiro de Deus, eu estou aqui falando através daquilo que Deus disse. E se ele disse que a sua esposa estéril e velha vai ter um filho, é porque ela vai ter um filho. E a sua murmuração, a sua indignação não vão frustrar ou atrasar aquilo que eu tenho para a salvação do povo de Israel. Então, a gente já percebe ali Deus dando dicas para nós. Se nós queremos que a graça de Deus aconteça, se antecipe, como antecipou o primeiro milagre de Jesus, que a gente tenha essa vida de intimidade. No Salmo disse que Deus quer ter intimidade com aqueles que confiam nele, com aqueles que creem nele. Então, que nós façamos isso, e com certeza a mudez, né, de Zacarias converteu o coração dele e fez ele entender os planos e os propósitos de Deus, porque o canto de Zacarias é um dos cantos mais lindos que existem na Bíblia. E só um coração rendido e que entendeu o sacrifício de Deus por nós pode soltar cantos e hinos tão belíssimos que nos levam também à conversão. Então, que a gente possa mesmo crer nesse mistério. Eu acho bonito quando a gente descobriu o que era manjedoura. Eu descobri que era manjedoura há uns 2 anos atrás. Que manjedoura era onde colocava comida para os animais. Eu falei, olha Deus já dando uma dica, um spoiler do que nós estamos vivendo hoje. Jesus é alimento. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura já no lugar de alimento, para que nós já pudéssemos entender que ele se tornaria para todos sempre o alimento das nossas almas. Natal é isso, gente. Natal é reconhecer que o Cristo veio por nós, para nós, e permaneceu conosco até os dias. E ele disse que até o fim dos tempos ele permaneceria. É lindo demais, gente. Lindíssimo, lindíssimo e forte, profundo isso que você disse. Manjedoura, lugar de alimento. Eis o pão da vida, né? Eis o Cordeiro de Deus, que vem para alimentar a humanidade inteira. Ele não quer oblação, não quer sacrifício. Ele quer arrependimento, misericórdia. Só que será que eu quero também?
Será que eu quero o que ele quer? Santa Gema Galgani que fala, eu acho. Eu quero o que Jesus quer. Isso é ser cristão, né, Rose? Exatamente. Querer o querer de Deus. Filipenses 2:5. Tende vós o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Paulo vai nos dizer. Então é isso, né, meus amados? Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo à igreja. Eis que o Deus, ele envia o seu mensageiro para preparar. Estamos a um dia do Natal. Então ele manda um grande profeta, um grande homem, um grande modelo e exemplo de evangelista. Evangelista João Batista, né? Um grande evangelista. Um grande. Salvou muitas, conduziu muitas almas, né? Salvou não, conduziu muitas almas à salvação. Conduzir. Esse é o papel meu e seu. Conduzir as pessoas até Jesus. Sermos condutores, né? Pastores que vão atrás das ovelhas que estão sem dono. Olha como a mística da liturgia, ela, sabe? Ela fecha, né, Rose? Do começo ao fim, o tempo todo, Deus, ele fala através da sua palavra e ele confirma em cada leitura. Amém, Sim. aleluia, é isso. Ser católico é bom demais, cara. É isso, meus irmãos. Eu quero saber se todo mundo já assistiu o vídeo poderoso da música Eis-me Aqui. Coisa mais linda do mundo, aquele ao vivo, pelo amor de Deus. Que Tá lindo vídeo demais. poderoso, né? Poderoso. Se você não assistiu, pelo amor de Deus, assista. Canal do YouTube da Colo de Deus, tá lá o vídeo maravilhoso do ao vivo da música Eis-me Aqui. Escute, compartilhe bastante, muito, sim, mas muito mesmo, tá? Aproveita aí o Natal, manda pra geral, manda, que essa música, essa ministração vai tocar muitos corações ainda, né? Esse é o IT. Talvez você tenha vergonha para falar, mas você não tem vergonha para compartilhar um vídeo, né? Então compartilhe o vídeo, que naquele vídeo, aquela ministração, aquela fala pode salvar uma alma, pode salvar uma vida. Fechou, Rose? Fechou, é É nóis. Muito nóis. obrigada. Então, Deus abençoe, obrigado pela presença, Rose, todos vocês. Até que ele venha, amanhã estamos de volta aqui no mesmo horário, fechou? Tamo junto, é nóis. Beijo no coração. Valeu. Tchau.